Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo é sobre as atividades da semana 1 do PET número 2, sétimo ano, com o tema Gênero textual, conto. O que é um conto? Você já leu um conto? Então vem essas duas perguntas aqui para você. O conto é um texto curto. Preste atenção, estas são as características deste texto, deste gênero textual chamado conto. Então, ele é um texto curto em que um narrador, que é aquele que conta a história, desenvolvida em torno de um enredo. O enredo é a história. Uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Então, recapitulando. O gênero conto é um texto curto, pequeno, em que um narrador conta uma história. Como ele é estruturado? Como ele é escrito? A estrutura do conto geralmente é fechada e objetiva, na medida que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Então, por ele ser um texto pequeno, há apenas um conflito. O que é o conflito? É um problema. E a história é uma história curta. Sua estrutura está dividida em 4 partes. Então, preste atenção. Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Na introdução, o momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, ou seja, falar onde que acontecem as ações, o tempo, que é quando aquelas ações aconteceram, geralmente um tempo passado, a apresentação dos personagens, e você acaba sabendo do enredo, qual é a história. Isso na parte introdutória, que é o momento inicial do texto. Depois há o desenvolvimento, onde aqui se desenrolam os acontecimentos da história, relacionados com o problema, com o conflito. Então, nesta parte do texto, o protagonista ele vai tentar solucionar o problema ou a situação apresentados na introdução. Então, sempre há um problema? Sempre. Não existe conto sem um problema, um conflito a ser resolvido. Depois, a outra parte é chamada de clímax, que é quando acontece o momento de maior tensão da história. Ou seja, quando o conflito está se resolvendo. É onde que vai solucionar o problema. Então, esta parte é chamada de clímax. Quando acontece o clímax, que é a resolução do problema, que é aquele momento mais esperado da história, aí a história termina. Aí há o desfecho, que é o encerramento da narrativa. Então, o conto é um texto narrativo. Ele é chamado de narrativo porque conta uma história. O próprio nome dele já diz, conto. Características do conto. No conto, o espaço é delimitado, ou seja, as ações acontecem em poucos espaços, em poucos locais, 1 ou 2 locais. Por quê? Porque é um texto curto. Se fosse um texto longo, as ações poderiam acontecer em vários locais. Então, o espaço é delimitado. O local em que se desenvolve a história é delimitado, ou seja, um espaço pequeno, um único espaço, como uma determinada casa. Então, é um exemplo, Então, a ação pode acontecer numa casa, numa rua, num parque, numa praça, um único lugar. Isso acontece pelo fato de o conto ser uma narrativa breve. Então, está repetindo o que eu falei, uma narrativa curta, em que não é possível se falar em muitos espaços diferentes. O tempo. Então, o tempo é quando as ações acontecem. Então, o tempo do conto é marcado. Isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. Esse tempo pode ser um tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele da sequência dos acontecimentos, quando as coisas acontecem numa sequência normal de horas, dias, anos. Então, há uma sequência, a ordem do relógio, por isso que é chamado cronológico, uma sequência. E há outro tempo chamado de tempo psicológico. É quando as coisas não acontecem numa sequência normal.
mas de acordo com a imaginação do narrador. Então, de acordo com o que o narrador imagina, ou de acordo com o que o personagem imagina. Não é uma sequência lógica, não é uma sequência como a do relógio, de horas, dias, anos. Então, isso é chamado de tempo psicológico. O narrador é aquele que conta a história. A história do conto é contada por um narrador que pode ser narrador observador, narrador personagem ou narrador onisciente. O que é um narrador observador? É aquele que conta a história sem participar. Então veja, não participa da história, é alguém externo a ela, desconhecido das personagens e irrelevantes ao conflito. Os verbos usados são flexionados em terceira pessoa do discurso, porque vai sempre se referir ao outro, não a ele próprio. E é importante dizer, esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos das personagens. O outro narrador é chamado de narrador personagem. O que é o narrador personagem? É aquele que conta a própria história. É aquele que participa do enredo que narra. Ou seja, ele é um narrador, ele conta a história e participa dos acontecimentos ao mesmo tempo. Os verbos então utilizados são flexionados em primeira pessoa, ou seja, ele fala dele, né? Eu. E o narrador onisciente, então, ele não participa da história, né? Então é chamado desse nome, onisciente. Então ele também não participa da história, no entanto, diferentemente do observador, que também não participa, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos dos personagens. Então veja aqui a diferença. Este narrador onisciente também não participa como o observador, mas ele conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens. Então isso que vai diferenciar do observador. Os personagens. Grande parte dos contos contém poucos personagens. Por quê? Porque é um texto curto, acontece em um único local. O tempo é um tempo pequeno dos acontecimentos. Porque, como costuma ser um texto breve, não é possível incluir muitos participantes da história, né? Que só repete o que eu falei, é um texto curto, breve. Os personagens podem ser principais ou secundários. Então, o personagem principal é o chamado protagonista. O personagem antagonista é aquele que vai atrapalhar o personagem principal. Então, ele é um dos outros personagens. O enredo. O conto apresenta sempre um enredo, é a história, que é um problema ou situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Ele pode ser linear ou pode ser um enredo não linear. Linear é quando os fatos seguem uma sequência lógica, então daí tem o tempo psicológico, ou seja, há uma apresentação, desenvolvimento, momento de tensão, clímax e solução e desfecho. O não linear é quando os fatos não seguem uma sequência lógica, ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela sua solução. E os acontecimentos são narrados ao longo do conto. Então veja aqui que não linear é numa ordem diferente. Ele pode começar pela solução e não pelo conflito. Há vários tipos de conto e nós vamos classificá-los de acordo com o tema. Para diferenciar um conto do outro, é o tema que ele aborda, é o assunto dele. Então há os contos que são chamados contos realistas. O que são contos realistas? Os que narram situações realistas e não imaginárias. São chamados de conto realista. Contos populares. Os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Contos fantásticos. Aqueles em que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção e confundem os leitores com os acontecimentos absurdos. Então veja que a diferença entre um e outro é o assunto. Contos de terror, os que narram histórias cheias de mistério, suspense e medo. Contos de humor, os que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. Contos infantis, os que narram histórias para crianças e que têm a intenção de transmitir uma lição moral.
contos psicológicos, os que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. E os contos de fadas, os que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Então, esses são os vários tipos de contos existentes. Aí aqui tem uma referência, você pode consultar para saber mais sobre o gênero textual conto. Agora vamos às atividades. Então, a questão número 1. Os contos encantam as crianças através dos tempos. São passados de geração em geração pelos povos de diferentes culturas. Muitas pessoas têm os primeiros contatos com a leitura por intermédio dos contos. Então vem a questão letra A. E você? Quais histórias infantis você mais gosta? Por quê? Então temos aqui uma resposta pessoal. Então você vai lembrar, né, de uma história infantil, falar por que mais gosta e explicar o porquê. Letra B. Em quais delas há bruxas no enredo? Em sua opinião, por que as bruxas são personagens recorrentes em contos infantis? Então é relativo à sua resposta na letra A. Então também temos aqui uma resposta pessoal, depende do que você colocou aqui na letra A. Número 2. Você estudou sobre as características e tipos dos contos. Agora é hora de verificar sua aprendizagem. Leia com atenção e numere as alternativas de acordo com os seus respectivos contos. Então nós temos aqui na letra A, conto de terror. Letra B, conto de humor. Letra C, conto realista. Letra D, conto de fadas. E letra E, conto fantástico. Então, o primeiro é Flor, Telefone, Moça, de Carlos Drummond de Andrade. Uma moça tem o hábito de passear pelo cemitério. Em um dos passeios, pega uma flor de um túmulo e a partir daí começa a receber ligações incessantes de uma voz que pede a flor de volta, até um final trágico acontecer. Então nós temos aqui um conto fantástico. Conto fantástico. Então por que conto fantástico? Porque o conto fantástico é aquele em que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção, é o que acontece, e confunde os leitores com acontecimentos absurdos. Então é conto fantástico. Segundo, A Mão do Macaco. Uma família humilde consegue um misterioso amuleto, uma mão seca e mumificada de um macaco, que aparentemente possui a magia de realizar 3 desejos. Então nós temos aqui um conto de terror. Por que um conto de terror? Porque falou de mistério. Veja que aqui vem falando sobre mistério, o conto de terror. Os contos que narram histórias cheias de mistério, suspense e medo. Então, contos de terror. Então, é só voltar na matéria e ir marcando as alternativas. O terceiro é O Matador. Então, aqui nós temos um conto realista. Por quê? Porque o narrador argentino, o escritor argentino, aliás, narra uma cena que ocorre com um animal em um matadouro, em Buenos Aires. Então, é uma história realista, então, um conto realista. A Bela e a Fera, então nós temos aqui um conto de fadas. A Velha Contrabandista, de Stanislau Ponte Preta, então este conto é um conto de humor. E, por último, o conto Tentação, que também é um conto realista, de Clarice Lispector. Então, estas foram as atividades da semana 1. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo. Tchau!